Uma boa tarde, pessoal. A paz de Cristo para os irmãos em Cristo Jesus. A paz de Cristo, né? E uma boa tarde também de salvação para aqueles que ainda não se dispuseram a entregar sua vida a Jesus. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por meio da pessoa de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a tua vida poderosamente no nome de Jesus. Eu vou ser breve, mas dá só alguns minutos da sua atenção, meu querido, minha querida. Eu não ia nem fazer esse vídeo, mas uma coisa eu não sei se... Eu acho que depois que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu vejo determinadas situações e eu não aguento ficar calado. Às vezes eu não quero nem me meter, não quero falar, não quero, sabe, contradizer, né, alguns comentários, algumas atitudes que as pessoas tomam, mas não tem como ficar calado. Até porque quem cala consente, é o ditado, né? E nós, como servos do Senhor, nós temos que fazer a diferença, porque nós somos a luz do mundo e também somos o sal da terra. E como diz o ditado, né? Quem cala, consente. Eu estava vendo um comentário, né, sobre a rede social, no Facebook, né? Não sei se é até lícito falar, eu nem ia fazer essa transmissão aqui, mas uma coisa que me chamou muito a atenção: como está a mente do ser humano. A maldade, ela está implantada no coração das pessoas, na alma, está entranhada. A gente reclama da violência que está nos morros, nas favelas, latrocínio, feminicídio, guerras de facções, né? De uma facção contra a outra, milícia, um tirando a vida do outro. Mas algumas situações que a gente vê na internet não está longe disso. Só não tem a arma, né? Porque se tivesse, eu acho que seria algo até mesmo, né? Só falta arma para se igualar, porque não fica por baixo. Porque a atitude, né? A postura é a mesma, né? Às vezes a pessoa vê uma pessoa que comete um latrocínio, um roubo seguido de morte, que o bandido é isso, que o bandido não presta... com certeza, né? Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Guerra de facções, tiro para lá, tiro para cá, um querendo tomar o território do outro. Tudo isso, né, por causa do poder. Agora você vê uma pessoa que usa a rede social para desejar a morte das pessoas. A situação do presidente Jair Bolsonaro, que passou mal. Independente, né, de ser direita ou esquerda, pelo amor de Deus, as pessoas estão se igualando. Vamos colocar, né, uma facção T, né, do C, uma contra a outra, né, que eles estão ali brigando pelo território dele, um tira a vida do outro. Isso é a realidade. Evangelho de João 10:10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Agora, uma pessoa se dizer cidadão de bem, usar a rede social para desejar a morte de um ser humano por causa de política. Pelo amor de Deus. Por causa de política. Independente se fosse qualquer outra situação. Não justifica. Aí uma pessoa dessa, que se diz uma cidadã de bom, um cidadão de bem, que tem esse tipo de postura, amanhã ou depois ele é assaltado, por que ele vai reclamar? Se ele vê às vezes por meio de uma rede social, por meio da imprensa escrita, falada, televisada, né? Ah, aconteceu um homicídio, fulano matou fulano, matou ciclano, bertana. A pessoa vai reclamar de quê? Vai questionar de quê acerca da violência? Porque ele próprio comete as mesmas coisas, mas não por meio de armas, né? Mas por meio de palavras. Porque as palavras, ela têm um poder muito grande. E a Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantarmos, nós iremos colher.
Para você entender, veja aí, né? Foi postado lá na rede social a respeito da saúde do presidente Jair Bolsonaro. Aí uns... Vou botar aqui para você. Meu Deus, espera aí. Vou botar aqui para você ver o comentário. Aí, ó, já começou esse teatrinho dele. Olha só, pessoal, pelo amor de Deus. O homem tomou facada, quase morreu. Aí já começou o teatrinho dele. Aí, risada. Aí a outra botou, não gostaria da partida do Bolsonaro, gostaria da invalidez, ó, algo que o prendesse ao próprio corpo, consciente, mas completamente inutilizado, com dores e tormentos, tem um coração bom. Olha só, pelo amor de Deus, pessoal, aonde a gente vai parar com esse tipo de postura? Eu botei, cuidado, o que você está desejando para ele. A palavra de Deus diz que não devemos pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. A internet está mostrando o caráter do ser humano ruim. Esse tipo de pessoa, igual a você, é um perigo para a sociedade. Tudo isso por causa de política. Que isso? O que você vai ganhar com isso? Se você não sabe, né, existe o quê? A lei da semeadura. Então é repugnante o que nós estamos acompanhando nas redes sociais. É um absurdo. A pessoa desejar a morte das pessoas, dizendo que deseja que ele viva, né, que ele não morra, mas que tormento, que preso no corpo. Rapaz, tudo por causa de política, pelo amor de Deus. Como é que uma pessoa dessa, será que é mãe? É esposa? Será que essa tem irmãos? Será que essa pessoa tem vizinho, vizinha? Uma pessoa dessa, me desculpe, é um perigo para a sociedade. Aí a gente quer reclamar do cara que está com fuzil, está com a pistola, assaltando. Não difere desse tipo de pessoa. Só não tem a pistola, só não tem o fuzil, mas que se tivesse também, porque por causa de política. O que a pessoa vai ganhar com isso? Desejando o mal das pessoas. A própria Bíblia diz que nós não devemos pagar o mal com o mal. A princípio eu não vejo, né, como qualquer outro político. Não existe político bonzinho. Se a gente for falar aqui da questão política, né, a respeito, né, do presidente hoje que está na atualidade, mas nem por isso a gente vai desejar a morte dele. Por tudo que ele fez com a nação, né? Agora, o homem toma facada. Onde está a empatia das pessoas pelo seu próximo? O homem toma facada. Pelo amor de Deus, cara, eu não ia gravar nada, eu não ia falar nada, mas isso não sei, é o Espírito de Deus, que eu não posso me calar com um tipo de atitude dessa. É por isso que às vezes falam a respeito da regulação das redes sociais, porque virou realmente uma terra sem lei. Agora, se é a partido de direita, de esquerda, não compete, né? Virou o quê? É o quê? É uma divergência de opinião, né? Mas virou uma divergência, vamos dizer, né? Nem mais de opinião já virou. Já virou uma questão de vida ou morte, né? Até porque já tentaram matar ele, né? Isso já virou um extremismo, vamos colocar, político, como os extremismos da questão religiosa, onde as pessoas matam por nome de Alá, tiram a vida do seu próximo, coloca bomba sobre o teu corpo, entra em sinagogas, onde as pessoas estão cultuando ali o Deus que eles não acreditam, vão em shopping, massacre, entram em igrejas protestantes, igreja católica, e mata e acontece. É o que está acontecendo no nosso país por causa de política.
Se a gente for falar da respeito do que aconteceu no 8 de janeiro, pelo amor de Deus, pessoal, sabe? A gente sabe que as pessoas que estavam ali de bem não estavam fazendo nada para quebrar tal, mas armaram tudo, né? E o errado são as pessoas que foram ali pega, né? De forma traiçoeira, levado ali naquele ônibus e agora são os piores. Como foi a mãe, né, Débora, por causa de um batom, de uma frase que foi falada pelo próprio ministro do Supremo Tribunal Federal. Perdeu o mané. Escreveu ali. Um crime vamos dizer, mas de menor potencial ofensivo. Vamos colocar a pessoa entrar no mercado, né, e come ali e tal, e vai preso. Tá errado, tem que pagar pelo crime, mas o juiz não vai imputar uma pena ali de 30, 40, 50 anos, que a gente vê que até mesmo o próprio, né, a gente vê as questões, as divergências do judiciário em relação às pessoas que são pegas com quantias de dinheiro, tráfico de droga, né, pessoas que tiram a vida do seu próximo, fica aí 1 ano, 2, né, 1 ano e pouco, 2 anos, e daqui a pouquinho tem aquela liberdade provisória, com tornozeleira eletrônica, e as pessoas que estão ali, felizmente, não têm esse tipo de direito, porque são perigosos. Aí vem um tipo de pessoa dessa e coloca aí na internet. Fora outros comentários que tem aí, que isso é inadmissível, pessoal. É inadmissível. Uma pessoa dessa não é ser humano. Independente de ser cristão ou não, a gente até entende que a pessoa tá cega, né? Tá ali, uma pessoa que, como diz a Bíblia, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não veja e resplandeça a glória e a imagem e semelhança do Evangelho de Cristo. Como também outrora estava cego. Mas nem por isso, né? Um cidadão que se diz cidadão de bem, ele não vai desejar um tipo de, sabe, que a pessoa não gostaria da partida do Bolsonaro. Então, quer dizer, ele tem que sofrer tormento, né? Mas gostaria da invalidez. Meu Deus. Se a pessoa soubesse o poder da palavra, mas contra a própria vida dela mesma, até porque tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. É a lei da semeadura. Aí amanhã depois, alguém da família, né, que seja repreendido no nome de Jesus, se encontra diante de uma situação dessa, ou ela própria, né, de repente, a gente não sabe, é a lei da semeadura, porque tudo que o homem planta, ele colhe. Tudo que planta, colhe. Não adianta, é lei da semeadura. Aí a pessoa vê um tipo de comentário que tem que morrer, que tem que não sei o quê, a facada foi fake, que não... Meu Deus do céu, Jesus, meus irmãos, pelo amor de Deus, eu tô... me desculpa, né? A gente o pastor tá abismado. Claro que a gente sabe que o mundo já é de um maligno, mas você esperar, assim, tu vê, só se por trás das pessoas que comentam esse tipo de pessoa, tem que ver a vida social da pessoa, né, em si, diante da sociedade, né? Porque a gente não conhece, né, na internet, né? De repente é uma pessoa... Porque é inadmissível uma pessoa que se diz cidadã de bem, desejar esse tipo de mal para a pessoa do Bolsonaro ou para qualquer outra pessoa, né? A própria Bíblia diz que nós não devemos pagar o mal com mal. Eu, a princípio, eu não vejo, assim, mal, se a gente for falar da questão de política, o que a gente mais lidar com político mau caráter. Não tem político bonzinho, como não tem pastor bonzinho, não tem padre bonzinho, não tem juiz bonzinho, não tem pai de santo bonzinho, não tem ninguém bonzinho. O ser humano é falho. Se não fosse a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, como diz a palavra do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos. É pela graça de Deus.
Não, porque também né, a gente é servos de Deus, a gente entregou a nossa vida a Jesus, né, que botou agora a capa de crente, que a gente somos o máximo, o melhor, né? Eu sou falho, como qualquer outra pessoa, mas é diferente, né, da pessoa pecar e viver na prática do pecado. Porque esse tipo de atitude que a gente às vezes acompanha por meio das redes sociais, me desculpe, eu não aguento. Às vezes eu não quero falar, mas não tem como, pessoal. Isso aí vai contra os princípios da palavra do Senhor. Porque até para a própria pessoa, de repente, na ignorância dela, ela achando que fazendo isso vai lhe fazer bem, né? Ou seja, desejando mal para o próximo, mas por ela estar cega no teu conhecimento da verdade, né, aí usa esse tipo de postura e de atitude. Mas também não quer dizer, sabe, porque a pessoa não conhece a palavra, que a pessoa vai sair atacando as pessoas, desejando mal das pessoas, pegar arma e matar a pessoa. Porque não está atingindo a pessoa por meio de uma arma, né? De uma pistola, de um fuzil. Mas o que? A palavra, ela tem poder. A palavra, ela tem uma autoridade muito grande. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Então aqui eu queria deixar aqui essa mensagem, né? Para que a gente possa realmente rever os nossos conceitos. Porque confesso, está difícil, está complicado. A pessoa vê, a pessoa atacar, a pessoa se ficar de política. Pode ser independente de qualquer outra situação ou religião. Não existe isso, não tem cabimento esse tipo de postura. Não gostar do Bolsonaro, amém. Não gostar do Lula, amém. Mas, pessoal, isso é muito sério. A pessoa desejar o mal das pessoas. Que ele... Aqui, ó. Ó. Não gostaria da partida do Bolsonaro. Gostaria da invalidez. Olha só, pessoal. Você concorda comigo? Né? Você que está aí participando da live, deixa o teu comentário. De repente, né, eu não acredito, possa ser, né, pastor está errado. Claro que a pessoa tem a sua opinião, fala aquilo que acha que deve falar, mas se a gente ver esse tipo de postura, o tipo de comentário, a pessoa desejar a morte das pessoas, porque o mal que eu não quero para mim, eu também não vou querer para o meu próximo, né? Aí aqui, eu gostaria da partida, não gostaria da partida do Bolsonaro, que ele morresse, né? Mas gostaria da invalidez, algo que prendesse ao próprio corpo, consciente, mas completamente inutilizado. Pessoal, é forte ou não é? Fala aí. Sara, é forte? Cauê, é forte ou não é? Não é complicado? Eu acho que as divergências, né? Tem até divergência de ministério, às vezes até mesmo dentro da igreja, às vezes não concorda com um determinado ensino, determinada pregação. Tem pessoas que às vezes, né, de repente, porque até dentro da igreja acontece, mas o tipo de postura da pessoa desejar que a pessoa seja inválido, pelo amor de Deus, isso é muito forte. Que consciente, mas que completamente inutilizado, com dores e tormentos, tem um coração bom. Aí a gente aprende, de acordo com a palavra, né, que muitos serão chamados para a salvação eterna e para a condenação eterna. O que essa pessoa está falando de tormento, as pessoas pensam que morreu, né, acabou. Hebreus capítulo 9, versículo 27, que é o homem está ordenado a morrer uma só vez. Após isso, segue-se o juízo de Deus.
Se a pessoa soubesse que a alma, né, ela é viva, a alma ela não morre com a falência do corpo, com a morte do corpo, né? Como diz a Bíblia, que do pó nós viemos, ao pó nós iremos retornar. Mas o espírito volta a Deus e a alma, né, ela será levada para, assim quando Jesus vier, para o julgamento final. Porque em Mateus 24 diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então isso é muito forte. A gente pegar e proferir uma palavra dessa, desejando o mal das pessoas. E isso pode trazer grandes consequências, não somente no porvir, mas principalmente ainda diante deste mundo, porque é lei da semeadura. Então, que nós possamos realmente refletir nas nossas posturas. Tem coisas que eu não concordo, eu também, do presidente Lula, eu não votei nele, né? Assim, ele é o presidente do país? É o presidente do país. Eu oro pelas autoridades do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, pelos ministros do Supremo, pelos juízes, desembargadores. É aí que está acontecendo, né? Através do ministro Alexandre de Moraes, mas nem por isso eu vou deixar de orar pelas autoridades, pelo presidente Lula, pelos ministros, pelos deputados federais, pelos senadores, né? Mesmo em meio às omissões de cada um deles. Porque a Bíblia fala em Romanos 13 que nenhuma autoridade sobre a face da terra existiria se do alto não fosse concedida. Se Lula está aí, porque coube a Deus deixar com que viesse prevalecer esse propósito. A gente não sabe por quê. Mas nem por isso que o avião do Lula caia, que o Lula perca a visão, que o avião do Lula exploda, que as pessoas também não venham pegar, né? Eu estou colocando, né, a respeito daquilo que as pessoas desejam para as pessoas. Então, é inadmissível o que as pessoas estão, infelizmente, fazendo por meio das redes sociais, banalizando. Aí a gente vê cada comentário, né? Se a gente for falar da questão de comentários de jovens, de adolescentes que estão iniciando a vida, estão naquele impulso, né, da juventude, não sabem ainda a realidade das coisas, mas você vê comentários de pessoas idosas, idosos, pessoas maduras, sabe? Pessoas que se dizem inteligentes, porque de inteligente para mim não tem nada. Aí com um tipo de comentário, pelo amor de Deus, tá complicado, tá difícil. Então, eu vim aqui diante dessa rede social, né, para estar fazendo aí essa live, para mostrar a indignação da parte de Deus, porque Deus não se agrada desse tipo de postura. A Bíblia diz que Deus ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E Deus não vai assinar embaixo esse tipo de postura e de atitude. A palavra do Senhor diz, no livro de Evangelho de João 10:10, que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Deus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Então quero agradecer a participação da Sara, que Deus abençoe, Sara, a sua vida, a sua família. Mesma coisa o Cauã, né? Cauê, que Deus abençoe, Cauê, a sua vida e também de toda a sua família. Que Deus possa abençoar a turma da oficina, né? Que o Senhor prospere as obras das mãos de cada um de vocês. Que o Senhor conceda segundo o desejo do coração de cada um, pelo poder do nome de Jesus. Aí depois bota aí o endereço aí, o Cauê, para a gente tá aí compartilhando aí o trabalho de vocês. Também dá para fazer uma visita aí também, precisando fazer um reparo aqui no meu veículo, né? E com isso também
sendo abençoado e abençoando também a vida de vocês também. Amém? Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês. Então, eu peço até desculpa, né? Porque são um tipo de atitude que não tem como a gente calar, né? A gente fica tão triste com esse tipo de comentário, deixando bem claro, né, que eu não sou a favor de A, B, C e D, mas os tipos de palavras, pelo aquilo que as pessoas estão desejando ao ser humano. Poderia ser qualquer outra pessoa anônima, né? Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é aquele que vê somente aquele que foi presidente, aquele que é o grande empresário, aquele que é juiz, aquele que tem um grande poder aquisitivo, né? Deus não vê como o homem vê, como estava ali Samuel na casa de Jessé, quando o Senhor havia ali se provido de um rei na casa de Jessé. Aí o Senhor manda Samuel ir até lá. Quando chega Samuel à casa de Jessé, apresenta todos os filhos de Jessé a Samuel. E o Senhor chega e diz, não é esse, não é esse, não é esse. Aí Samuel pergunta, acabaram-se os mancebos? Aí Jessé chega e diz, tem um que está lá por detrás, filho dele, que era Davi. Aí a gente já entra dentro de um contexto que às vezes nem as próprias pessoas da nossa própria casa acreditam no nosso potencial. Porque Jessé, Labachube e Decaianaraçaia, ele apresentou todos os filhos. Mas por que ele não apresentou também Davi? Era necessário perguntar? Você pode estar sendo esquecido pelo alguém da tua família, pelo teu patrão, pela tua patroa, pelo teu pastor, pelo teu amigo. Ô glória, está descendo do trono de Deus. Mas diante de Deus, você não está sendo esquecido não, meu querido, minha querida. Porque o Senhor é Deus que cuida de você nos mínimos detalhes. E no momento certo, Deus vai fazer ser reconhecido tudo aquilo que você tem plantado, meu querido, minha querida. Como foi na pessoa de Davi. Quando pergunta, acabaram-se os mancebos? Nem Samuel acreditava. Aí Davi chega, tá lá por detrás. Quando apresenta ali a pessoa de Davi aos olhos de Samuel, nem Samuel acreditava, né? Porque não tinha, humanamente falando, a postura de um rei. Fisicamente também, né? Intelectualmente, podemos assim dizer. E acerca também, né? Até porque ele era aquele que estava cuidando de ovelhas. Tinha um odor, né? Aquele que brigava com o urso e também com o leão. Mas quando se apresenta ali diante de Samuel, Deus foi necessário dele falar, esse aí que eu escolhi para ser rei de Israel. Pode derramar o azeite sobre a cabeça dele. E é isso que Deus vai fazer contigo, meu querido, minha querida. Então se prepara, Sara, se prepara, Cauê, porque tem coisas boas vindo da parte de Deus para a vida de cada um de vocês. Meu querido, minha querida, creia nisso, porque a palavra do Senhor, ela diz no livro de Filipenses, no seu capítulo 1, no versículo 6, que quando Deus ele começa a boa obra, ele é fiel justo para cumprir até o fim dos dias. Amém? Que Deus te abençoe. Quero fazer uma oração para essa pessoa, né, que fez esse comentário infeliz, para todos que têm, né, esse tipo de postura nas redes sociais, mesmo aqueles que não comentam, né, mas têm dentro do seu coração a ruindade, né? Deus conhece a mente e o coração de cada um de nós. Mas que o Senhor possa trabalhar na vida dessas pessoas, mostrando para essas pessoas que Deus é aquele que amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Vamos orar. Deus, Senhor, entrego deste momento a vida dessa pessoa, Pai, que fez esse comentário infeliz, desejando a morte do presidente Jair Messias Bolsonaro. Ó Deus, aqueles também que desejam a morte do presidente Lula. Ó Deus, de cada pessoa, Pai, seja aquele anônimo, aquele também que é conhecido nacionalmente, mundialmente,
Senhor, nós não podemos pagar o mal com o mal, independente daquilo que as pessoas acham que Bolsonaro fez, que Lula fez, tem feito, ó Deus, ou sou vizinho da direita, da esquerda, da frente, da parte de trás. A tua palavra declara, Deus, que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. Por isso, Senhor, entrego a vida dessa pessoa diante das tuas mãos, que essa pessoa possa ter consciência, ó Pai, que tudo aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Senhor, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, Senhor, fala ao coração dessa pessoa, liberta ele, liberta ela, Senhor. Porque o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu entrego essa pessoa diante das tuas mãos que fez esse comentário e as demais pessoas que têm usado a rede social com discurso de ódio. Senhor, não somente desejando a morte de autoridades, ó Deus, politicamente do nosso país, mas dos cantores, Senhor, que tem a sua posição dentro do aspecto político, religioso. Senhor, eu não sei o que ele tem levado essa pessoa, Pai, a ameaçar, a desejar o mal, a desejar a morte, mas que o Senhor possa alcançar o coração dessa pessoa, assim como o Senhor também alcançou o nosso coração, Senhor, porque a tua palavra declara, Deus, Senhor, que o Senhor Deus que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por meio do Senhor. Entrego a vida dessas pessoas diante das tuas mãos e profetizo cura, Senhor, libertação e restauração pelo poder do nome de Jesus. Entrego também a Sara, o Cauê, diante das tuas mãos. Senhor, abençoa teus filhos, ó Pai, e dê a vitória, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Eu não sei qual o desejo do coração de cada um, mas o Senhor conhece a cada um por nome e por sobrenome. E que, ó Deus, seja uma sexta-feira de excelência para a vida do teu filho, da tua filha e de cada pessoa, Pai, que estará ouvindo esta live, ó Deus, Senhor, essa transmissão, Senhor, seja nessa tarde, ó Deus, a noite que está por vir, ó Deus, aonde essa transmissão chegar, que haja, ó Deus, cura, libertação para a glória do teu nome. É o que eu te oro, Pai, entregando a cada um nas tuas mãos e faço isso no nome do Pai, do Filho, no nome do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe, meu querido, minha querida, de forma poderosa, pelo poder do nome de Jesus. Conta aí com as orações dos irmãos. Como diz, né? Você ora por mim e eu oro por você. Amém? Que Deus abençoe.